Então, na essência, o que Eduardo Bolsonaro fez, indo detrás das convicções políticas dele, foi informar autoridades americanas sobre algo que ele considerava que estava errado, sendo um deputado federal, e coisas que eram de conhecimento público, né? Mas traduzindo essas questões para o inglês, informando, olha, teve esse abuso, teve aquele abuso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Prestem atenção ao Brasil, prestem atenção ao que Alexandre Moraes está fazendo. Tudo em território dos Estados Unidos. E, por causa disso, ela foi condenada. Então, isso é mais uma vez atacar speech, né? A liberdade de expressão nos Estados Unidos. Pessoas, nos últimos 250 anos de liberdade que temos nos Estados Unidos de expressão, teve pessoas do mundo inteiro, acho que mais de 190 países que vêm aos Estados Unidos a reclamar, a xingar ao governo oficial ou a oposição do país que eles vêm, a se expressar politicamente, a falar, presta atenção no que está acontecendo no meu país. Estados Unidos deveria se posicionar assim ou assá. É uma coisa que acontece todos os dias. Não é nada fora do normal. E Alexandre Moraes, sendo a suposta vítima disso, fez um caso criminal sobre algo que acontece rotinariamente com países do mundo inteiro, em Washington, todos os dias, por palavras e comunicações do Eduardo Bolsonaro em território dos Estados Unidos, com as autoridades americanas. E por isso foi condenado a 4 anos de prisão. Ironicamente, foi condenado em um tempo recorde, processo mais rápido, acho que o único processo mais rápido da história do Brasil deve ter sido o processo do pai dele. Fora isso, foi com extraordinária velocidade, obviamente com um painel, uma turma do STF que está 100% alinhada politicamente com o governo Lula e com Alexandre. E que fizeram? Condenaram o cara por falar nos Estados Unidos. Sabemos e podemos ver que diversos fóruns ao redor do mundo, a ser informados sobre o que está acontecendo, começam a recusar extradições, recusar os mandados do Alexandre. Isso só vai continuar piorando, né? E a grande tragédia disso, além de suprimir a liberdade de expressão, a liberdade política, é o que Alexandre Moraes está fazendo com a reputação do judiciário brasileiro. Um judiciário que era exemplo da América Latina. Um judiciário que era extremamente respeitado no mundo inteiro. E que uma pessoa tenha a habilidade de destruir essa reputação com uma velocidade impressionante é muito triste. Sino que isso acaba sendo o primeiro caso porque nunca teve um juiz num outro país que tenha feito algo tão abusivo e tão obviamente ilegal como que Alexandre Moraes fez, né? Ninguém pensou em fazer algo tão óbvio de errado. Então nunca aconteceu no passado. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer no futuro. Então Alexandre de Moraes está brindando um presente, né, à justiça americana, de poder lidar com uma situação extraordinária que não tinha se manifestado no passado, para poder se pronunciar e já limitar esse tipo de abusos antes que aconteçam um com outros juízes do Brasil, que nunca aconteceu. Isso é muito importante, sempre ressalto isso, porque Alexandre de Moraes gosta de falar que ele está acompanhado por todos os ministros, que todo o judiciário concorda com ele, e a cruda realidade é que mesmo se os outros ministros são forçados a concordar com ele ou intimados a concordar com ele, a realidade é que nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal jamais fez o que o Alexandre Moraes fez com as ordens de censura que ele encaminhou por e-mail aos Estados Unidos. Nenhum outro juiz brasileiro que eu saiba fez isso também. Se aconteceu, deve ter sido em super segredo, porque a gente não está informado. Então, caso que não tenha acontecido em segredo, significa que ele é o único que faz essas coisas, né?
E até onde a gente sabe, também não temos outras situações de juízes de outros países que tenham feito isso, que a gente esteja ciente.